Fica à vontade para sentar no seu lugar. Uma alegria mais uma vez. Esse tema que tem mexido muito com a gente, tem chacoalhado bastante aqui para mim, para as pessoas que vieram falar comigo, desse novo módulo nosso, o Evangelho, uma classe do Evangelho com o tema o Ministérios de Misericórdia. Vamos lá. Tem alguém que está vindo, primeira aula essa? Primeira aula aqui hoje? Não? Tá bom. Então, eu já mandei o arquivo, vocês vão poder ver ali. Hoje é a aula 3. Se vocês acessarem o WhatsApp de vocês, vocês conseguem também ter o conteúdo completo ali pelo PDF, tá? Vamos lá, então. Hoje, nessa aula 3, então, nós falaremos sobre a motivação para a misericórdia. Qual que é a motivação para a misericórdia? Se nas aulas anteriores, né, se a gente pegar aqui nas anteriores, deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo, aqui. Nas aulas anteriores, então, a gente falou na primeira sobre o chamado à misericórdia, a introdução à parábola do bom samaritano, a estrada de Jericó como metáfora para a vida cristã. Semana passada falamos sobre o caráter da misericórdia, a definição bíblica da misericórdia. E hoje nós falaremos sobre a motivação para a misericórdia. E aí, a graça recebida é a única fonte da misericórdia verdadeira. Gente, o link sobre as perguntas ele ainda está disponível. A gente respondeu uma delas lá pelo grupo essa semana. Eu até esqueci de mandar a segunda, mas eu vi que chegou outra pergunta. Depois, na hora de perguntas, o Kennedy responde a que chegou. E eu já vou encaminhar de novo aqui, perguntas. Eu espero que esteja aberto. Depois, Kennedy, valida para mim só se esse link está funcionando, tá? Mas aí, pessoal, fiquem à vontade. E se você quiser fazer pergunta pelo microfone, também é possível. O Kennedy tem um microfone aqui. O nosso acordo de cavalheiros aqui é só que nós sejamos breves, tá? E a história a gente deixa para um café, tá bom? Aqui a gente otimiza para perguntas mesmo. Muito bem, vamos lá então. Vamos embarcar em mais essa aula. E aí eu começo com essa pergunta, né? Nós merecíamos misericórdia? Queria que vocês pensassem sobre isso. Será que nós merecemos e mereceríamos misericórdia? O que vocês acham? E aí? Depois vou pedir para o Léo, ele pega água lá para mim, tá? Ele pega. E aí? Nós merecemos misericórdia? Pense aí. Não? Não? Não, fazer igual os professores que eu tinha na época. Ele falava um não assim que você mudava. Não, sim, sim. Não merecíamos e não merecemos misericórdia? Mas a gente não é bom, gente? Vocês não aprenderam no módulo do Evangelho que a gente é bom? Não? Que é isso, hein? Eu achei que essas caras tudo de bonzinho aí, ó. Nós merecíamos misericórdia? Essa é a pergunta. E vocês vão perceber que essa aula a gente vai navegar em cima dessa pergunta. E talvez eu mude a perspectiva de vocês sobre essa parábola. A gente construiu uma ideia, mas talvez nessa aula a gente consiga mudar essa perspectiva. Vamos lá, então. Gente, então, a pergunta, nós merecíamos misericórdia? Não, nós merecíamos... Tem um texto, eu nunca lembro onde ele está, mas tem um texto que ele é pesado, que ele diz assim, que o que nós merecemos é que seja amarrada uma corda no nosso pescoço e na outra ponta uma pedra bem pesada e seja jogada no oceano. É isso que a gente merece. Aí você fala, nossa, que pesado isso, mas Deus não é bom? É, mas você não é. Eu não sou. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus.
E em Adão, o que nós escolhemos foi andar para longe de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Em Adão. E aí o que eu sempre falo é assim, Adão era a melhor versão de mim e de você. Então não culpe Adão, tá? Adão e Eva eram os melhores de nós. Então eles tinham livre-arbítrio, de verdade. E eles optaram por continuar vivendo sem depender de Deus. Então, e aí você fala assim, não, mas eu não escolheria isso. Escolheria. Escolheria e talvez até pior. Talvez até planejasse o assassinato de Deus, né? Enfim, então nós merecemos a ira de Deus porque nós somos inimigos de Deus. E nós aprendemos no módulo 1 do Evangelho que qualquer pecado, por menor que seja, contra um Deus infinitamente santo, ele é um pecado infinitamente terrível. E aí, a gente usava, né, esse exemplo no módulo do Evangelho, que se você jogar um tomate no irmão Andreas, o máximo que vai acontecer é esse irmão aqui de quase 2 metros correr atrás de você. Agora, se você jogar no presidente dos Estados Unidos, você vai pegar gancho, vai pegar um gancho pesado, porque a ofensa, ou o tamanho da ofensa, não está no que você faz, mas contra quem você faz. E toda e qualquer ofensa contra um Deus eternamente justo e santo é uma ofensa eternamente terrível, tá? Por isso que nós não merecemos, então, a misericórdia. Legal, ainda na introdução, gente, quem alcança a graça, então, é aquele que se reconheceu miserável e incapaz de pagar pelas próprias dívidas. Esse é aquele que Jesus chama de pobres de espírito. E é por isso que em todas as oportunidades em que nós tivermos para ouvir o Evangelho, não é possível que o Evangelho massageie o seu ego, tá? Não é possível. Em nenhuma das pregações de Jesus ele faz isso. Nenhuma das pregações de Jesus era um coach. Nenhuma. Eram pregações urgentes. E aqui, então, quem alcança a graça é aquele que se reconheceu miserável e incapaz. Bom, e aí, a título de introdução, por que nós fazemos o que fazemos? Na primeira aula, gente, a gente falou que Deus usa com frequência o ministério de misericórdia como se fosse um teste de uma fé verdadeira. Lá em Mateus 25, 31, se você quiser só tomar nota, isso eu não coloquei no slide, a gente fala que Deus, no último dia, vai separar ovelhas dos bodes. E qual é o critério que ele usa? Ele usa aquele critério que a gente conhece muito bem, que é: vocês não me visitaram quando eu estava preso. Porque o evangelho prático, ele é o evangelho de misericórdia. Então, lá em Mateus 25, de 31 a 46, é uma das formas onde Deus demonstra que a misericórdia, ela é talvez o principal teste de fé que a gente tem. E lá em Isaías 1, 10 a 17, também fala assim, parem de trazer ofertas inúteis. E ele diz mais: as reuniões de vocês me deixam enojados, eu não consigo suportar assembleias de vocês cheias de iniquidade. E aí você fala assim, como assim? Nossas assembleias são cheias de iniquidades? Suas festas de lua novas, eu odeio todas elas. Lá em Isaías 1, 14. Tornaram-se um fardo para mim, eu não suporto ver isso. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Olha só, gente, o que está dizendo em Isaías 1, 15. Vocês podem jejuar, vocês podem multiplicar as orações, eu vou fechar os ouvidos para vocês. Por quê? Vamos continuar. Eu não vou escutar. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. E aí ele fala aqui, no versículo 17, busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelo quê? Pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva.
Em outras palavras, o que o texto está dizendo é, não importa o tamanho do culto que vocês fazem. Se vocês não se preocupam com o órfão, com a viúva e com o necessitado, eu tenho nojo do culto de vocês. Pesado, né? Pesado. Porque não existe evangelho teórico. Não existe. E lá em Tiago 2, 1, 26, diz, se seu irmão ou sua irmã tiver necessidade de roupa, de alimento, ou alguma necessidade básica, e você disser assim, vá em paz, se aqueça, satisfaça-se, sem porém dar nada, do que adianta? Então Tiago fala sobre a fé que sem obras ela está morta. Então, é por isso que é importante a gente falar sobre isso, tá, pessoal? A fé verdadeira, aí a pergunta que fica nessa aula, como que a fé verdadeira nos levará inevitavelmente a uma consciência sensível sobre os necessitados? E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Todas as vezes em que nós falarmos necessitados ou pobres, não estamos falando só de dinheiro, tá? Também, mas não é só de dinheiro. Especialmente no nosso tempo, tem muita gente doente emocionalmente, tem muita gente precisando conversar, tem muita gente precisando de um abraço, precisando de um tempo. Então, necessitado aqui, se vocês perceberem, no Antigo Testamento ele sempre usa o órfão e a viúva. Então, ambos tinham falta, geralmente, de recursos, mas também de afeto, de pessoas. O órfão e a viúva, que eram os dois exemplos principais. E nessa aula a gente vai falar muito sobre a principal motivação do cristão para um ministério de misericórdia. E aqui, o texto que nós lemos na primeira aula, e vendo, encheu-se de compaixão, Lucas 10, 33. Percebam que o texto está dizendo como é que aquele samaritano reage diante do momento em que ele enxerga aquela situação. Ele se encheu de compaixão. E aí, o que exatamente na fé cristã nos impulsiona a cuidar dos necessitados? O que será que nos impulsiona? Será que é um senso de dever? Como eu sei que eu sou crente, então logo eu preciso fazer isso? Será que é isso que nos impulsiona? Será que é um sentimento de culpa? Não, é um sentimento de culpa porque, poxa, aquela pessoa está lá. Qual que é a verdadeira mola propulsora da misericórdia? Acho que é a compaixão. Esse é um bom ponto, porque se a gente pegar, a gente vai desenvolver melhor, mas o senso de dever e a culpa, eles não são sustentáveis. Eles são momentâneos. Vamos ver. O que diz lá o autor do livro que nós estamos usando como base, o pastor Timothy Keller? Se a misericórdia não fluir da graça, ela se tornará o legalismo ou um paternalismo. Ou seja, se a misericórdia não nasce de um coração que recebeu de Jesus primeiro, ou vai se tornar legalista, ou vai se tornar um paternalismo. O que é o paternalismo? É quando eu gosto que as pessoas dependam de mim. A gente chama muito hoje em dia de dependência emocional também. É quando eu fico bem com o fato de que tem alguém que depende de mim emocionalmente. Então, a misericórdia, ela precisa fluir da graça. E aqui, sem graça é sem graça, né? Misericórdia vira obrigação. Sem a graça, a misericórdia vira autopromoção. E sem graça, a misericórdia vira cansaço e julgamento. Então, se aquela pessoa não está fazendo os atos de misericórdia porque ela recebeu primeiro, ela se vê como alguém que precisa, agora, levar o que ela recebeu, primeiro, é cansativo. Segundo, ela vai exercer julgamento contra as pessoas. Que mais?
ela vai se sentir na obrigação, lembra que a gente falou da culpa e do dever? Ela vai se sentir na obrigação, e cá entre nós, ser obrigado a alguma coisa não é legal, né? E o sentimento de culpa também. Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe. Olhem para essas duas imagens aqui. As duas são imagens que elas estão enfeitadas, né? Só que uma delas está enfeitada artificialmente e a outra está enfeitada naturalmente. Nasceu desde a raiz, desde da produção, desde quando ela nasceu, essa macieira agora ela passa a dar fruto com o tempo. A árvore de Natal, por outro lado, ela fica bonita assim, ó. Lá em casa fica bonita assim e fica feia assim também, porque minha mãe montou ano passado, o Martim derrubou no segundo dia. Então, mas a árvore de Natal está bem adornada, né? Está bem enfeitada. Só que, se a gente olhar, tentar produzir misericórdia sem o Evangelho é como tentar produzir beleza externa, no entanto, esta beleza é temporária e artificial. Se passar uma criança ali, igual o Martim, igual as menininhas lá, já era. Né? Não tem como. Porque, e olha que interessante, né? A macieira você pode colher fruto. E ela vai dar fruto de novo. Você pode podar ela. E ela vai florescer de novo. Porque quando a gente fala sobre uma misericórdia artificial, é uma misericórdia que ela não é sustentável. Ela é sustentada talvez por culpa, por julgamento, enfim, pelo um dever. Ah, eu sou crente, então eu tenho que fazer. Ok. A segunda coisa que eu queria que vocês olhassem, que é um erro, é o erro de tentar produzir a misericórdia sem o Evangelho. O erro de tentar produzir a misericórdia sem o Evangelho. Eu acho que essa letra aí está pequena. Há motivações erradas para ajudar os pobres, inclusive dentro da igreja. É muito interessante isso, porque é bom ajudar as pessoas, tá? Mas dependendo da motivação com que a gente está fazendo isso, a gente está pecando enquanto faz uma coisa boa. Pecando enquanto faz uma coisa boa. Motivações falsas, quais são? A culpa religiosa. O Elias falou na EBD que eu tenho que ajudar o necessitado. Aí você sai daqui porque o Elias falou. É por isso, gente, que todo módulo do Evangelho a gente toca na mesma tecla. Quando você sair daqui da EBD, não saia daqui achando que você tem que fazer tudo o que eu falei. Porque você pode cair no lado oposto, que é o legalismo. Mas a gente tem que olhar para dentro e se perguntar, Senhor, por que é que o meu coração não deseja essas coisas? A gente tem que fazer sim, a gente tem que abençoar outras pessoas. Mas a culpa religiosa é uma motivação falsa. Que mais? A pressão social. Pressão social. Talvez você trabalhe num lugar, como eu trabalhei num lugar, onde as pessoas tinham... existia a visita às instituições. Então, eu já vi pessoas que queriam ser promovidas, eu sabia disso, tá? Eram pessoas próximas, e aí ela começava a participar de tudo na empresa, inclusive a visita aos orfanatos. É uma coisa boa? É, motivações erradas. O desejo de se sentir útil, ativismo político, superioridade moral, medo do julgamento de Deus. Então, todas essas são motivações falsas em direção a uma coisa boa. Essas motivações, elas até produzem, mas não produzem amor, perseverança e humildade. Não. Porque essas pessoas, aí geram esses resultados aqui. Ó. Essas pessoas, elas ajudam, mas elas se sentem melhores do que as outras. Elas ajudam, no entanto, elas julgam. Quem nunca ouviu assim, não, mas essa pessoa, sei lá, deixa eu pegar aqui. Talvez você já tenha feito isso, tá? Você ajuda alguém, mas se sente dono das decisões da pessoa que você ajudou. Que mais? Ajudam, mas se cansam e depois endurecem o coração.
e vira um ciclo de ansiedade e alívio. Eu lembro uma vez quando um amigo meu, ele me procurou e falou assim: Elias, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: por quê? Eu preciso de um lugar para colocar meu dinheiro, para ajudar alguém. E aí eu lembro que eu falei assim: poxa, ele deve estar falando isso porque deve estar sobrando muito dinheiro, né? Eu pensei comigo, né? Deve estar sobrando muito dinheiro. Ele mora em Araraquara e ele falou para mim que ele queria que eu ajudasse ele a encontrar um lugar para ele ajudar. Eu imaginei que fosse isso, né? E eu lembro que a gente programou visitas de Natal. Eu nem lembro que ano foi um pouquinho depois da pandemia. E eu lembro que ele chegou com o carro cheio de brinquedos, gente. A gente foi visitar algumas famílias, tal, e foi muito legal. E eu não perguntei o porquê, óbvio, né? Você não faz a pergunta chata. Depois eu descobri que ele se converteu. E assim, ele se converteu mesmo assim. Ele é crente hoje. E eu fiquei muito feliz, porque eu trabalhei com ele e eu nunca não tive a oportunidade de conversar sobre a experiência de fé dele. Mas percebe assim que, eu não sei se foi a culpa religiosa, espero que não, mas assim, houve uma mudança ali. Mas tem pessoas que vivem num ciclo de ansiedade temporária. Então, em dado momento, ela quer ajudar as pessoas. Daqui a pouco passa, sabe? É igual fome. Atendeu, passou. E eu sempre falo, gente, que é a mesma coisa que você comparar o... Vocês sabiam, né, que eu tenho amigos que são do espiritismo e que fazem muita caridade. Muita caridade. E uma vez eu ouvi qual que era a diferença da caridade ou das boas obras do cristão para o espírita. Porque se eles fazem mais, então eu tenho que fazer igual eles. Mas uma vez eu ouvi uma explicação muito boa, e eu falei uma vez aqui já, que a motivação é diferente, porque o filantropo, vou dizer assim, o filantropo, ele reúne os recursos e ele doa esses recursos. Se eu pegar, por exemplo, o espiritismo, eles têm muito sobre eles fazerem isso para eles mesmos crescerem. Vocês sabiam disso, né? Eu acho que eu até anotei em algum lugar do meu esboço para falar sobre isso. Mas eles fazem isso por uma motivação de que eles sabem que se eles doarem, se eles forem caridosos, eles vão crescer no plano espiritual deles. Já o filantropo, o que ele faz? Ele reúne muita coisa e doa aquilo que ele reuniu. Se vai atender ou não, não sei. Fato é que eu estou doando muita coisa. Agora, o que o cristão faz? O cristão faz assim, do que é que você precisa? Ou seja, o tom da doação do cristão não é o que eu separei para dar, mas o que você precisa, eu vou correr atrás. Você precisa do quê? Eu preciso conversar com alguém. O cristão, ele vai sentar e vai conversar. Eu estou atrasado no aluguel e o cristão vai falar assim: eu não tenho, mas eu sou parte de uma comunidade que tem um monte de gente que tem. E a gente vai pagar esse aluguel. Porque o tom da doação do cristão não é o que ele separou para dar, mas é o que o outro precisa. Porque o nosso exemplo é Jesus. Jesus deu o que nós precisávamos. Ele não deu o que nós queríamos. Aliás, se ele desse o que a gente queria, graças a Deus. Eu lembro de algumas orações que eu fiz no passado, eu falo: obrigado que o Senhor não me ouviu. Mas Ele não nos dá aquilo que a gente quer, Ele dá aquilo que a gente precisa. E o que nós precisávamos? Nós precisávamos de Jesus. Bom, seguindo aqui, no fim, são amantes de si mesmos e fazem para que se sintam melhores consigo mesmos, com a sociedade e ao redor. Então, existe muito a motivação de eu fazer, porque, na verdade, eu quero ficar de bem com Deus, eu quero ficar de bem comigo mesmo, mas não nasce de alguém que primeiro recebeu, tá? Vamos desenvolver melhor isso. Nossa, eu estou muito na frente por aqui, não sei por quê. Legal. E aí, se a gente pegar aqui,
A misericórdia é espontânea, é amor exuberante que resulta da graça de Deus. Então, a misericórdia bíblica, ela é um resultado da graça de Deus na nossa vida. Quanto mais profunda for a nossa experiência com a graça de Deus, mais generosos devemos ser. E talvez eu pudesse dar um exemplo para você aqui. Se você, eu não sei se alguém aqui já passou por uma doença muito séria, a ponto de ficar internado, se teve câncer, alguma coisa assim. Mas, gente, todas as pessoas que experimentaram o dia mal de forma profunda, elas enxergam a necessidade do outro de uma forma diferente do que a gente enxerga. Você já teve a oportunidade, eu sei que minha mãe já trabalhou em centro de recuperação de jovens ex-drogados. A gente morou muito tempo, né, mãe? Os meus pais, eles cuidavam do centro de recuperação em Joinville, enfim, em outros lugares. E tem uma característica nesses jovens. Parece que eles dão mais do que todo mundo. Parece que eles estão 110% dispostos. Por quê? Porque eles já se reconheceram como pecador. É impressionante isso, como que... eu não sei se você teve a oportunidade já. Eu não sei se você teve a oportunidade já de conversar com alguém. Mas, gente, é impressionante. A última pessoa que eu conversei, que eu lembro que eu contratei para fazer a montagem quando eu fiz a mudança em casa, e eu lembro que eu conversei bastante com ele, e eu falei, nossa, ele me parece muito parecido com os meninos. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo o que você precisa, até um pouco mais, e você fala assim, não é possível. E aí eu fui descobrir... Ele é ex-dependente químico, ele conheceu Jesus, é exatamente o modelo de pessoas que a gente conhecia no centro de recuperação. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que reconheceram primeiro quem elas são, essas pessoas agora agem de uma forma diferente com quem está fora delas. Eu só ia dizer que a palavra de Deus diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. É isso aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Exatamente, porque a Bíblia tem diversos textos que falam disso, né? E aí, os cristãos da Macedônia, lá em 2 Coríntios 8-5, falam que eles estavam passando extrema necessidade. E aí, vocês sabem o que eles fizeram? Eles abençoaram os crentes missionários de outras regiões. Aí você fala assim, mas eles estavam passando extrema necessidade. Eles passavam por extrema e ofertavam com alegria, diz o texto. Como que é possível você estar em extrema necessidade e ofertar com alegria? Porque a verdadeira misericórdia, ela é um transbordamento do coração. E olha essa citação aqui que eu achei forte, mas vamos lá. Muitos dos que me ouvem sabem agora muito bem que não são cristãos, pois não amam ofertar. Ofertar muito e generosamente, sem reclamações, é fruto de um novo coração. Eu vou voltar nisso, então calma, segura o seu coração que eu vou voltar nisso no final, tá? Mas percebe que a generosidade é um fruto daquele que recebeu primeiro de Deus. A generosidade é um fruto. Mas, seguindo aqui, então, o legalismo produz comportamentos apenas externos. Então, eu faço. Já o cristão produz a partir da misericórdia que ele recebeu. E aí, assim, exemplificando mesmo, gente. Se eu reconheci que eu sou pecador... O que é arrependimento, né? Arrependimento é quando Deus... abre seus olhos, você toma consciência de quem você é. Arrependimento é quando você toma consciência de que você não é merecedor do amor de Deus. É como se Deus abrisse os seus olhos e você pensasse assim, não é possível que Deus me ama. Não é possível. O arrependimento é quando nós tomamos consciência da nossa maldade.
E aí, uma vez que nós tomamos consciência da nossa maldade, a gente olha para a cruz e vê o quão grande foi esse amor na minha direção. Aí a gente começa a ter fé. Arrependimento e fé. O que é fé? Mesmo eu não merecendo nada disso, mesmo eu sendo um traste, mesmo eu não valendo nada, houve alguém que valia muito e que escolheu me amar e falou assim, ó, vem comigo, e agora eu estou indo com ele, eu tenho fé nas obras dele. E aí eu só aceito. E aí não é possível que uma pessoa como essa se ache melhor que os outros. É possível, gente? Não é possível. Aquele crente de nariz empinado que acha melhor que os outros, ele não produz o fruto básico da salvação, que é a humildade. Básico. E é por isso que eu digo e repito, gente, todas as vezes que o evangelho for pregado, ele precisa nos confrontar. Se ele não confrontou, ou você é um anjo disfarçado de você mesmo aqui, ou você não estava prestando atenção, ou o evangelho não foi pregado. Ou você não entendeu também, não é possível. Porque o evangelho nos confronta. Se você é um anjo, eu vou ver a asa aqui, né? Eu tinha um amigo que ele achava que ele ia ser transladado. Ele se achava muito bom, gente. Nossa, era impressionante. É engraçado. Será que... E aí a pergunta que fica é, será que eu realmente entendi a alegria da graça com que eu fui alcançado? Talvez nós não tenhamos entendido. E quando ainda existe justiça própria em nós, aí assim, sabe aquela história do... Tem um exemplo que eu já usei numa aula. Se você pegar um pão com mortadela, é gostoso o pão com mortadela? É gostoso. Mas assim, eu não sei você, eu não estou morrendo de fome agora. Se você me mostrar, para mim é só um pão com mortadela. Mas gente, se vocês forem no subúrbio da Índia com pão com mortadela, você consegue o que você quiser com aquele pão com mortadela. Porque eles não comem isso. Eles não têm isso. Isso é valiosíssimo. Então, é provável que você não entenda a graça de Deus porque você ainda não sabe o quanto você é mau. É por isso que a pregação do Evangelho tem que nos colocar no nosso lugar. E se nós não entendermos o quão mal nós somos, a graça de Deus não vai ser doce para você. Ah, não, Ele morreu por mim, pelos nossos pecados. Mas não tem impacto. Não tem impacto. E aí, eu trouxe essa história aqui rapidamente, mais para ilustrar. Imagine um homem doente à beira da morte e o médico diz assim para ele, eu conheço um remédio que garante a sua cura. Sem ele, você não vai ter chance nenhuma. No entanto, o médico diz o seguinte, é um remédio caríssimo. O senhor terá que vender seus carros e até mesmo sua casa para comprá-lo. Talvez o senhor não queira gastar tanto dinheiro assim. O enfermo se volta para o médico e responde, de que me valem os carros agora? Qual é a vantagem de manter a casa? Tenho de tomar esse remédio, ele é precioso para mim. Essas outras coisas que eram tão importantes para mim perderam valor em comparação ao remédio. São descartáveis agora. Providencie o remédio, doutor. Sabe por que muitas vezes nós não abrimos mão dos nossos ídolos internos? Nós não abrimos mão dos nossos ídolos internos porque nós ainda não reconhecemos o tamanho da nossa doença. Não reconhecemos. E a graça de Deus torna Cristo precioso para nós, de modo que bens, dinheiro, carro, tudo isso se torna pequeno e descartável. Antes eram vitais. Quando a gente conhece Jesus, e assim, pessoal, não quer dizer que dinheiro é ruim, não. Dinheiro é bom. Aliás, dinheiro é uma das formas muito boas de você levar Jesus.
Eu não sei se você já viu aquelas páginas de internet, eu acho que eu mostrei já para vocês, que as pessoas elas dão dinheiro na rua em troca de oração e elas têm assim experiências maravilhosas de pessoas ali que estão quebradas, estão machucadas e o recurso abre portas. Então o dinheiro não é ruim. O ruim é o amor ao dinheiro. Ruim é o que nós fazemos com ele. Bom, eu vou pular para a terceira parte aqui, para eu parar para ouvir perguntas de vocês. Apenas a graça produz misericórdia bíblica. Apenas a graça produz misericórdia bíblica. Esse é o ponto principal da aula, gente. A misericórdia cristã não nasce da moralidade, mas da experiência pessoal da graça de Deus. Eu vou trazer aqui um texto bíblico que deixa isso muito claro, mas a pergunta não é se eu sou uma pessoa boa. Essa não é a pergunta. A pergunta é, eu sei o quanto eu fui abençoado pela misericórdia de Deus? Eu sei? Essa é a pergunta certa. E aí eu queria mostrar aqui esse videozinho para vocês. Espero que tenha som. 2 minutinhos. Está sem som. Temos alguém aí? Som? Não temos? Você consegue ver lá, Dé? Ah, foi. Eu? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, indo? me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Esse é a representação do chamado de Mateus na série do The Chosen, que é maravilhosa. E não sei se vocês entenderam no final, né? Eu não sou bem-vindo em jantares. Não vai ser problema, você é o anfitrião. Gente, é maravilhoso porque quem viu Jesus, quem se encontrou com Jesus, não tem nada mais valioso. Não tem nada nessa vida que se compara
você pode colocar tudo de um lado, todos os seus bens, toda a riqueza do mundo, toda a beleza do mundo, o universo inteiro de um lado. Se você colocar Cristo do outro, Cristo ainda é mais valioso. E somente quem se encontrou com Jesus consegue entender isso. E essa representação é maravilhosa porque Mateus ele tinha tudo ali. Mas o tudo virou esterco nessa hora. Porque ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus. O que mais? Anatomia da graça de Deus. Quarta coisa. O Evangelho da Graça tem efeitos poderosos na pessoa por ele alcançada. Poderosos. Em primeiro lugar, quem que sabe ter recebido a graça quando não passava de um desprezível inimigo de Deus, amará de coração até mesmo as pessoas mais ingratas e difícil trato. Quando um cristão se depara com prostituta, com bêbados, com pecadores, ele não se sente melhores do que ela. Porque ele já tomou consciência de que ele é um pecador perdoado. Ele sabe que está se olhando no espelho. Ele sabe. Do ponto de vista espiritual, ele sabe que ele era igualzinho a essas pessoas. E muitas vezes a diferença de um crente de dentro da igreja, preste atenção nisso, muitas vezes a diferença de um crente aqui para uma das mulheres que ficam nas ruas aqui embaixo, é que elas são mais honestas do que eles. Porque o pecado delas dá para ver, o deles não. É muito bem escondido e nunca confessados. E Jesus comia com pecadores, Jesus fazia banquete na casa de publicano, na casa de cobrador de impostos, mulheres de reputação questionável se deleitavam aos pés de Jesus. Porque para Jesus não importa o quão moralmente bom a gente é. Isso não é importante, gente. O que importa para Jesus é o quão aberto seu coração está para recebê-lo. Então, é por isso que os religiosos eram os principais alvos de Jesus no quesito ira. Jesus nunca ficou irado com prostituta, com cobrador de impostos, ele nunca ficou irado com ladrão, com bandido, com ninguém. Sabe com quem que ele se irou? Com os vendilhões do templo, ou com os mestres da lei. Os mestres da lei, que ele chama de sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de toda imundície. O que Jesus está dizendo é: abandone essa casca religiosa, revele o seu coração, tome consciência, peça para o Espírito Santo que Ele vai revelar a você. A gente não repete que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É verdade. É o Espírito Santo que nos arranca as escamas dos nossos olhos. Só que enquanto nós estivermos nos justificando, isso não vai funcionar. É por isso, gente, que eu tenho muito medo, tá? De que você saia daqui achando que você tem que fazer aquilo que eu estou falando. Você pode cair no lado oposto, legalismo, religiosidade. Saia daqui e caia de joelhos. Peça misericórdia para Deus. Deus, por que é que eu não amo do jeito que eu deveria amar? Essa deveria ser a reação. E quando Jesus, na parábola do bom samaritano, ele fala com aquele doutor da lei,
o que ele está tentando é exatamente isso. Não que ele se justifique como ele fez, mas que ele fale assim: miserável homem que sou. Essa deveria ser a nossa oração diária. Miserável homem que sou. Por que que do meu coração brota tanta amargura? Por que que do meu coração brota tanto julgamento, tanta individualidade, tantos ídolos? E muitas vezes eu estou suprimindo aquilo de Deus que tem aqui. Que a Bíblia fala, né? Não apaguem o espírito. Não suprimam. Que mais? Paulo descreve nossa condição antes da graça. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E mortos não é doentes, é mortos. Sem mérito, sem força, sem possibilidade de ajuda, de autoajuda. Então vem a virada do Evangelho e um dos textos mais maravilhosos. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, tá, gente? Se eu tivesse que escolher um texto da Bíblia, assim, de todos eles, você precisa ficar com um. Eu ficaria com Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esse texto de Romanos, na verdade tem um outro, que é o meu primeiro preferido, esse é o segundo, que é Romanos 3. Romanos 1 e 2 vai falando de toda a nossa maldade. E aí lá em Romanos 3, alguma coisa fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Uma justiça que agora rompe com a nossa maldade. E aqui então vem a virada do Evangelho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tornou-se pobre, fez um depósito eterno de justiça na conta daqueles que creram. Então, a salvação, Deus é justo 100%, gente. Ele vai punir o seu pecado? Sim. Ele vai punir todo e qualquer pecado seu. Ou ele puniu em Jesus se você foi salvo, ou ele vai punir em você lá em Apocalipse 16, 17, 18, a ira do Cordeiro. São dois momentos onde a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus é derramado. Momento 1, cruz. Se nós estamos à sombra da cruz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque assim como o Oriente é longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Agora, se nós não estamos à sombra da cruz, nós experimentaremos a cólera da ira de Deus. E eu não falo isso para colocar medo em você, não. Tanto é que eu estou toda hora dando os alertas para vocês. Não tenham medo do que eu estou falando. Busque misericórdia de Jesus. Não saia daqui com medo. Quando eu era criança, o povo aceitava Jesus com medo de inferno aos montes, assim. Pregação sobre inferno, gente, era mais de 15, assim. Mas não funciona. Até funciona, porque a palavra não volta vazia. Mas assim, o objetivo não é que você queira ir para o céu por medo do inferno. Aliás, você não vai achar ninguém no céu que está lá porque tem medo do inferno. Não vai ter, ninguém. Serão aqueles que amam a Jesus. Então Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. E Deus não nos ajudou porque nós éramos recuperáveis. Deus não viu nada de bom em você, meu irmão. Eu estou te desiludindo, tá? Deus não, como o pastor Ismael fala, não é por causa dos seus olhos verdes ou dos seus cabelos longos. Não é por causa de você. Não é por causa das suas boas obras, das suas ações. Eu sou o melhor da minha família. Não interessa. É pouco perto do padrão de Deus. Então Deus não nos ajudou porque éramos recuperáveis, não nos ajudou porque merecíamos e não nos ajudou porque nós pedimos direito. Ele nos ajudou por causa do seu próprio amor. Deus nos ajudou porque Ele é gracioso. É por isso. Tem mais a ver com Ele do que nós mesmos. E aí eu abro para, se alguém quiser fazer perguntas agora. Eu estou no ponto 4 e tem 8 pontos, mas os outros são mais rápidos, tá? Então, dá tempo.
Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Tem alguma lá, Kennedy? Tem sim. Tem? Bora lá. Na verdade, é mais uma... É algo aqui que a pessoa falou que dá para a gente discutir legal, que é assim, ó. Emprestei um valor que dispunha para uma pessoa faz 3 meses, e é bem provável que ela não me devolva. Na prática, isso dói muito e não sei se de fato estamos prontos para sermos espoliados, que é sofrer uma injustiça, né, que é ser passado para trás. Aqui não entra tanto o assunto sobre misericórdia, porque a pessoa ela fez um ato de bondade, mas esperando, porque foi um empréstimo, né? Só que o evangelho, ele por vezes, ele realmente assume o risco da perda, realmente. Assim como o bom samaritano, ele dispensou ali, ele deu o seu tempo, o seu dinheiro, talvez, provavelmente, ele tinha uma agenda, só que ele deixou a sua segurança também, por causa que ele não sabia, né? Tipo, para aquele cara estar ali no chão, daquele jeito, apanhou daquele jeito, e se tem alguém aqui também, à espreita, que pode me pegar também, eu vou parar aqui? Não, estou fora. Ele arriscou a sua segurança também, né? Então, a misericórdia não faz a gente ser ingênuo e nem irresponsável, né? Faz a gente escolher realmente assumir o risco e por conta do amor, por vezes. Não entra tanto do que a pessoa falou, mas dá para a gente chegar nesse ponto. A pergunta não é realmente se a gente está pronto para ser passado para trás, mas é se a gente realmente confia em Deus mesmo quando isso acontece. Ou se a gente confia em Deus mesmo quando eu sei que não vou receber nada em troca, só dando. Mas tem um versículo que fala sobre isso, né? Se você for emprestar, já empresta Já achando dá. que vai dar. Se tiver de volta, bom para você, senão... É lucro. É isso mesmo, eu ia falar isso. Essa questão de emprestar dinheiro, gente, eu aprendi assim também, como a Laís falou. A Bíblia fala objetivamente, né? Se alguém te pede emprestado, empreste aquilo que você está disposto a dar. Ou seja, qual que é a sabedoria por trás disso? Não perca pessoas por causa de coisas. Porque dinheiro faz você perder pessoas. Kennedy Lau, sua digníssima. É bom também falar, acho que você escreveu lá no WhatsApp, sobre a ingenuidade. A gente não pode perder a ingenuidade, né? Às vezes nós somos ingênuos. Eu lembrei, eu e o Kennedy caímos num golpe uma vez, e, pasmem, de um pastor que a gente conheceu. Ele pregou lá na igreja que a gente ia, ele jantou com a gente na casa do pastor presidente e tal, era de outro estado. E depois a gente ficou conversando com ele porque a gente queria ir para lá, que era Pernambuco. A gente tinha programado passar nosso aniversário de casamento. E comentamos, a gente vai, ele falou, não, eu vou agendar o Kennedy para pregar aqui, arruma alguém para levar vocês para passear e tal, um monte de promessa. Por fim, pastor, né? Acho que uma semana antes, ele pediu para a gente comprar uma passagem de avião, porque ele estava no aeroporto, não estava passando o cartão dele, e que ele faria nunca mais. E eu fiquei decepcionada por muito tempo, mas também foi uma questão de ingenuidade, não é só uma questão de bondade, né? Que loucura, né? Burrice. Não fui eu que falei, não. Tô repetindo. Foi eu que falei burrice, não foi o Elias, não. Acho que ele está com o microfone. Ele estava sem microfone. Essa conversa unilateral. Que loucura, hein, gente? Nossa, não, me deixa não. Que loucura, hein, gente? É isso. Eu acho que assim, a gente precisa estar muito, muito consciente de que o mundo é mau, sabe? O mundo é mau e... Enfim, é mau e tem tantas possibilidades. Romanos diz, né? Nós inventamos novas maneiras de praticar o mal. Então, assim, a gente é crente, né? A gente acredita nas pessoas, né? A gente vai continuar acreditando nas pessoas, mas não podemos ser ingênuos, tá? Não podemos ser ingênuos, porque senão... e se alguém te pedir emprestado, sei lá, vou dar um exemplo prático. Me pediu R$1.000 emprestado. Eu posso emprestar 1.000? Posso, mas quanto eu posso dar?
É 300? Então tá aqui, ó, 300. Não precisa me devolver, tá? Tá aqui, ó, 300. Acabou. Você mantém a pessoa, vocês não vão brigar depois de alguns meses porque um não pagou. E acabou. Ok? Ok. Quinto ponto aqui, então. Pela ótica do Evangelho, quem é você nessa cena? E aí? Quem é você? Pela ótica do Evangelho, quem é você nessa cena? Eu já sei o que o povo está pensando aí. O burro, né? Eu peguei rápido essa, hein, gente? Eu olhei para vocês, olhei para a foto. Essa eu peguei rápido. Quem acha que é o burro? Não, tô brincando. São 3 personagens, não são 4, tá? E aí, quem que você acha? Quem acha que é o... Não, não vai dar certo essa pergunta. Próximo slide, não, tô brincando. E aí, pensem, pela ótica do Evangelho, quem é você nessa cena aqui? Nossa, eu não vou esquecer agora, eu tô olhando. Ai, meu Deus. Era para ser uma parte boa essa daqui. Mas, enfim, nessa aula eu quero que vocês entendam, gente, que você não é o samaritano pela ótica do Evangelho, tá? Você é a pessoa à beira do caminho. Pela ótica do Evangelho e pela parábola, se você olhar a parábola, você não é o bom samaritano. Em momento algum, Jesus está te comparando, e nem com os doutores da lei, tá? Se você pegar mesmo, ali nós somos o ferido e não o herói. É esse que nós somos. É aquela mesma ótica que a gente usa falando das nossas belas histórias bíblicas, onde a historinha de Davi e Golias, né? Deus vai fazer você vencer o seu gigante, você vai vencer, você é o Davizinho. De maneira nenhuma o Evangelho te chama de Davi na história. Você é o soldado tremendo de medo, para não falar outra coisa. Nós somos os soldados que não lutaram a luta. Jesus era o Davi, Jesus venceu o gigante que é o pecado e a morte, e nós somos chamados de mais do que vencedores, porque nós ganhamos sem precisar lutar. Então, essa ótica humanista de olhar para a Bíblia, de que não, porque eu sou cabeça e não sou cauda. Eu nasci para comer o melhor dessa terra. Sabe a caixinha de promessa? Contexto não tem, né, família? Contexto não tem, né? É igual os textos de Jeremias lá. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, isso tudo é verdade. Mas quando você aplica isso diretamente para você, eu vou perguntar, você passou 70 anos no exílio? Não passou. Então tem um contexto ali, tá? Então quando nós olhamos pela ótica do Evangelho, o protagonista é Deus, que entregou Jesus, e nós somos convidados a ser parte dessa grande história. Somos os feridos, ajudados, e como é que termina a parábola? Vai e faz o mesmo. É assim que termina. Então, antes de perguntar quem é o meu próximo, o Evangelho nos força a perguntar quem foi o meu samaritano? Jesus. Jesus é que nos resgata. Nós éramos caídos, espancados pelo pecado, incapazes de nos salvar, ignorados pela religião. Esses somos nós. Esse é o Evangelho de Jesus. Ler a Bíblia a partir da ótica do Evangelho é você encontrar redenção em toda a Bíblia. Não simplesmente aplicar diretamente. Então, Cristo foi quem se aproximou, foi Cristo quem tocou nas nossas feridas, quem pagou o preço e prometeu voltar como o bom samaritano. Ele nos resgatou do caminho,
enfaixou as nossas feridas. Calma, não acabou. Enfaixou as nossas feridas, pagou ali por enquanto e falou assim, ó, tudo que ficar eu vou voltar e vou prestar conta. Jesus. Nós somos o homem à beira do caminho. O pastor Timothy Keller diz, somente quando vemos Jesus como verdadeiro samaritano é que nós conseguimos nos tornar samaritanos para os outros. É somente quando nós vemos Jesus como samaritano. A alternativa a isso, gente, são ações esporádicas, sabe? Culpa, medo, vergonha. Agora, quem vê Jesus como samaritano, se torna samaritano na vida de outras pessoas. 6. A graça destrói, então, duas coisas perigosas. Eu nem lembro se o título devia ser esse mesmo. Acho que sim. A superioridade moral, que a gente já conversou, se tudo é graça, ninguém é melhor que ninguém. Lá em Efésios 2:9 diz, não foi por obras para que ninguém se glorie. Você não foi salvo porque você fez algo. A humildade verdadeira, então, gente, isso aqui é importante. Ó, a humildade verdadeira não é você pensar menos de si, mas é pensar menos em si mesmo. Vou repetir, a humildade verdadeira não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Isso que é a humildade. E Paulo nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que deixou para trás privilégios, poderes, confortos e se envolveu profundamente na nossa condição humana. Ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou de glória, como diz a Bíblia. Então Jesus foi o nosso samaritano que desceu da montaria, correu os riscos ali, se sujou de sangue, enfaixou as nossas feridas. Então, quem foi alcançado por Jesus, não cabe essa superioridade. Que mais? A graça destrói também o ressentimento de quando lembramos do quanto fomos perdoados e do quanto Deus foi paciente conosco. A gente sai daquela ideia de assim, eu só vou ajudar quem merece agora. Aquela pessoa não merece. E você merecia? Diria Jesus. Não eu, tá? Eu só estou traduzindo aqui. Você merecia? Porque é geralmente o que a gente faz, a gente quer ajudar quem merece, não é verdade? A gente exige que as pessoas mereçam a nossa ajuda, mas aquele que reconhece Jesus como o nosso samaritano, sabe que nós não merecíamos também. E 7, a parábola do servo impiedoso, lá de Mateus 18, nos mostra muito bem como que é essa história. Um homem perdoado de uma dívida impagável se recusa a perdoar uma dívida pequena. Se vocês lembrarem, na parábola, o Senhor vai lá e perdoa uma dívida que não tinha como, ele nem se ele se vendesse como escravo. Eu não lembro agora as proporções de dinheiros, mas assim, ele sai da presença desse Senhor e vem alguém que devia muito pouco para ele e ele manda para a prisão essa pessoa. O Senhor lá fica sabendo e fala assim, por que você fez isso? Olha o tamanho da dívida que eu perdoei de você. Agora porque você fez isso, você que vai para a prisão. E Jesus chama isso de maldade. É quando nós recebemos bondade e entregamos maldade. Keller explica, a falta de misericórdia não é uma falta de informação, é a falta de assimilação da graça de Deus. Quem realmente entendeu a graça não consegue permanecer duro de coração. É por isso, de novo, saindo daqui, gente, é oração pelo seu próprio coração, pelo meu coração, para que nós possamos nos encontrar verdadeiramente com a graça. E aqui, talvez você diga assim, aqui é o contraponto, né? Eu não concordo com essas coisas porque eu escrevi o que eu queria falar, então eu vou ler.
Eu não concordo muito com isso tudo, pois eu conheço muitos cristãos excelentes que não se preocupam muito com os pobres. Talvez você pense algo assim, né? E aí aqui, certamente muitos cristãos verdadeiros não demonstram a preocupação social. Primeiro, antes de eu ler isso aqui, cristãos excelentes. O que são cristãos excelentes, né? Excelente no culto, na música, né? Nas boas obras, que todo mundo consegue ver, fariseu também era. Então, enfim, o que são cristãos excelentes? E aí eu vou pegar a exceção da exceção aqui no que eu vou explicar embaixo. Mas primeiro, o que eu queria dizer é, cuidado com os cristãos excelentes, tá? Cuidado. Certamente, muitos cristãos verdadeiros não demonstram a preocupação social que a Bíblia afirma ser a marca da fé genuína. Como explicar tal coisa? Embora nem sempre esteja evidente, um coração voltado para os necessitados encontra-se adormecido dentro de cada cristão. Até que alguém, olha isso aqui agora que eu sublinhei, até que alguém pregue fazendo a conexão entre a graça e o ministério de misericórdia. E aí aciona um alarme no fundo da nossa alma e começamos a acordar. Vocês lembram que eu falei sobre a pregação do Evangelho? Se um crente ouvir o Evangelho e não for provocado, impulsionado a fazer isso aqui, porque o coração dele já foi transformado. Se ele não for impulsionado, aí tem um problema. Porque é possível que tenha alguém adormecido nisso? É possível. Mas quando nós somos provocados, quando nós somos provocados pela palavra, tem um termo que chama feridos pela palavra. Os nossos egos são feridos pela palavra. Quando isso acontece, meu irmão, você pede perdão para Deus, pede misericórdia e volta para casa no caminho. Você está sentindo o Espírito de Deus acionar um alarme como esse, com esse módulo? Essa é uma pergunta para você. Será que está acionando esse alarme em você aí? Ou não? A motivação correta é a gratidão e não a culpa. A misericórdia que nasce da graça é alegre, humilde, perseverante e sábia. A misericórdia verdadeira bíblica não é feita para ser vista, não é feita para aliviar a nossa culpa e também não é para ganhar pontos com Deus. A misericórdia verdadeira, ela brota como um fruto de um coração que agora sabe que Jesus foi o samaritano dela. Ela é feita porque fomos amados quando não merecíamos. Somente quem enxerga como o homem sendo ajudado é que entende de fato o Evangelho. Jesus fala, vai e faze o mesmo. Percebe, gente? Então, a misericórdia bíblica é aquela que nasce de um coração que já reconheceu que Jesus foi o samaritano, o verdadeiro bom samaritano. Para a gente terminar aqui, medite diariamente no Evangelho, não apenas na necessidade do outro. Então o foco aqui não é você virar um assistencialista, porque Jesus não era um assistencialista, tá, gente? Jesus não era um assistencialista, ele tinha propósito. Tem um texto lá que eu acho muito interessante, que eles falam assim, Jesus, vai por aqui que tem um monte de gente doente, tal. Ele fala, não, eu vou por aqui porque foi para isso que eu vim. Então Jesus não era um assistencialista, mas ao mesmo tempo, no caminho dele, ninguém ficava sem a bênção. Segunda coisa, por isso foque no Evangelho. Antes de ajudar alguém, lembre-se, eu também fui resgatado. Você não é melhor do que a pessoa que você está ajudando. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Exatamente por isso. Porque você recebeu a ponto de poder dar.
Terceira coisa, ore para que Deus quebre qualquer senso de merecimento que há em você. Ore. E quarta coisa, pratique misericórdia como resposta à graça e não como tentativa de agradar a Deus. E repito, gente, não saia daqui tentando ser um doutor da lei legalista. Caia de joelhos. A misericórdia, então, não começa quando nós olhamos para a miséria do outro, mas quando lembramos da graça que nos alcançou. A misericórdia não começa quando você olha, ela já começou quando você foi alcançado por Jesus. Para a gente finalizar, então, a estrada de Jericó representa o mundo quebrado ao nosso redor. E Deus está me chamando a descer da montaria religiosa e agir com misericórdia. E agir. Misericórdia é mais do que emoção, é ação. Cristo não passou longe de nós na nossa miséria, meu irmão. Ele se aproximou, sangrou por nós e nos carregou em seus braços. Agora ele diz, vai e faz o mesmo. É o que ele termina na parábola do filho pródigo, dizendo, vai e faze o mesmo. E assim nós terminamos a aula 3. E é isso, né? Tudo bem, pastor? Chegamos todos já?